Olá, boa noite. Estamos chegando aí, mulherada. É a segunda tentativa aí de iniciar a live. Tá caindo aí, a conexão tá um toró, uma chuva muito grande aqui em Praia Grande. O tempo virou aí, de repente, à tarde. Realmente tá uma tempestade. As ruas estão todas alagadas aí. A internet não tá muito legal, não. Já tem minha terceira tentativa de entrar aí na live. Por enquanto ela tá aí. Tá ficando, então vamos lá. Hoje, deixa eu ver se eu consigo colocar o título aqui. Hoje nós vamos falar sobre atividades que ajudam o bebê a superar os saltos e dormir melhor. A minimizar o salto. Minimizar os saltos. Vou tentar fixar esse comentário aqui. Prontinho. Olá, Vicky. Seja muito bem-vinda aí. Espero que a internet ajude. Tá uma tempestade aqui na minha cidade. O negócio já tentei 3 vezes entrar e só consegui agora. Desculpa aí, tentei entrar antes, mas estava complicado aqui mesmo, né? Vamos lá. Gente, tô toda molhada ainda. Bom, o assunto de hoje é sobre as atividades que ajudam a minimizar os saltos e facilitam o sono do bebê. Vivi na Sibéria, Islândia, que bom ver vocês. Estava esperando vocês prometeram que viam, que bom. Então vamos lá, eu vou entrar direto no assunto, meninas, porque tô com medo da internet cair mesmo. Então vamos lá. Por que é importante ter um momento brincar? Eu chamo de momento brincar, mas um momento de atividades com o bebê. Primeiro, porque... Boa noite, Vivi. Porque isso ajuda no desenvolvimento saudável do bebê, né? Não é fazer o bebê... tem mãe que acha que é pra melhorar, para que ele ande mais rápido, porque ele fale mais rápido. Não, pode até ter esse efeito, mas... o objetivo não é esse. O objetivo é dar os estímulos conforme a característica que o bebê está tendo naquela fasezinha dele, respeitar o tempo dele, mas dar as habilidades corretas, né? Ajudar ele a treinar, para quê? Para que ele passe de uma maneira mais tranquila por esse momento, né? Quando a gente fala que está fazendo atividade com os bebês, as vovós, as pessoas mais antigas falam: eu não fiz nada disso com meu filho e ele cresceu normal do mesmo jeito. E sim, o bebê vai crescer, vai alcançar os marcos de desenvolvimento da mesma maneira, porém de uma maneira mais sofrida. Normalmente fica um bebê mais chorão, fica aquele bebê que só quer colo, né? Mais enjoadinho. Isso daí é o bebê que está vencendo as etapas sem auxílio. E por que o bebê fica assim, choroso, manhoso? Porque isso a gente chama, Luciane Lorizone, quanto tempo que eu não lhe vejo, seja muito bem-vinda. A gente chama de ansiedade do aprendizado. O que é isso? Só para você entender, você já passou por isso e com certeza passa até hoje. Quando você tenta fazer uma coisa pela primeira vez, que dá errado, você não consegue, não dá aquele sentimento de frustração, você fica assim, né? Poxa, não consegui, fica meio irritada com você mesmo. É a mesma coisa com o bebê, tá? Além, segundo ponto, a ansiedade de conseguir fazer aquilo lá, que é pior ainda. Pior ainda, ou seja, aquela obrigatoriedade que você sabe que você tem que fazer e não conseguiu fazer. Sabe quando você sabe que você tem um compromisso muito cedo no dia seguinte, você fica com medo de acordar e não conseguir perder a hora, não consegue dormir por causa dessa ansiedade? O bebê é a mesma coisa. Ele sabe que ele tem que treinar aquilo, ele sabe que ele não conseguiu fazer ainda e ele fica naquela ansiedade, né? Eu digo que o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber o que está por vir. O nosso cérebro, ele precisa exercitar, aprender a fazer as coisas e aí ele fica mais tranquilo. É assim com a gente também. Primeiro dia de aula, fica todo mundo ansioso. Ninguém consegue dormir na noite anterior. Primeiro dia no trabalho, é sempre assim. E o bebê, ele passa por fases muito rápido. Então ele aprendeu a chutar, daqui a pouco ele já tem que aprender a se virar. E aí ele fica aquela ansiedade, aquela frustração, eu tenho que fazer isso, eu não fiz, o cérebro fica super ativo e o bebê não relaxa e não dorme.
Então, uma das coisas que eu sempre chamo a atenção das minhas mãezinhas da consultoria, que elas falam, meu bebê não faz soneca durante o dia, eu já imagino logo que é um bebê que não está sendo estimulado. Por quê? Se ele é estimulado, né, conforme eu ensino, se vocês já me ouviram aí, as mamães que me acompanham há mais tempo ouviram falar da rotina BCD, eu sempre falo, rotina BCD é para suprir todas as necessidades. Então ele começa com a alimentação, mamou bem, segundo passo, tem que brincar. Para quê? Gastar essa energia que ele consumiu, treinar essas habilidades do cérebro, e aí sim, depois ele entra no momento de relaxamento, que é o momento de colo, momento mamãe, que eu brinco, aquele colinho, o sling, e depois ele vai estar, o corpo dele vai estar propício a dormir novamente. Por quê? Porque ele já foi alimentado, ele já teve o gasto calórico dele nas atividades, ele já fez os exercícios cerebrais que ele precisava, já deu aquela desacelerada com o colinho e aí ele vai estar pronto para a soneca. Aí é questão de iniciar só o ritual da soneca, que normalmente eu aconselho, né, um colinho, 15 minutos de colo, uma mini mamada, né, aquela mini sucção lá para o bebê dar uma relaxadinha, põe no berço deitadinho com um amiguinho, ele vai dormir. É fatal, não tem muito segredo, é só isso mesmo. Só que ele tem que ter passado por todas as etapas. E uma das etapas importantes aí é o momento das atividades. Uma das dúvidas que eu vi, eu estava acompanhando um curso de um outro consultor, e uma das perguntas que a mamãe falava era exatamente isso. Tá bom, eu aprendi tudo que eu tenho que fazer no ritual, mas o que eu faço quando ele está acordado? O que faz? O bebê que fica lá olhando para o teto no carrinho é um bebê entediado. E aí ele não tem o gasto calórico dele, ele não fez as atividades cerebrais, não está com relaxamento suficiente, e aí ele tem dificuldade realmente de entrar no próximo ciclo de descanso para entrar num outro ciclo de sono. E se ele não faz as sonecas ao longo do dia, sabe o que acontece? Fim de tarde, o bebê super estimulado, porque o cérebro ficou o tempo inteiro pensando no que tinha que ter feito e não fez. O bebê que não relaxou, não tirou as sonecas ao longo do dia, ele entra num ciclo que a gente chama de pressão homostática do sono, né, que é um ciclo de privação do sono, que ele fica com dor de cabeça, ele fica com dor na nuca, o corpo dói, porque esse bebê deveria ter relaxado, tirado as sonecas ao longo do dia e não tirou. É o mesmo efeito que acontece com a gente quando ele perde a noite, sabe? A gente fica 16 horas acordada, tem que dormir 8. Varou a madrugada acordada, no outro dia você tá com o corpo quebrado, o pescoço dói, o olho fica vermelho. Mesma coisa o bebê, só que o ciclo dele é menor, porque as janelas do sono de um bebê é 2 horas, 3 horas, um bebê que passou mais que 3 horas sem dormir, ele já entra na privação de sono. E aí se ao longo do dia inteiro ele fez 2 sonecas de 20 minutos, ele não conseguiu chegar no relaxamento, quando for no final da tarde, possivelmente lá mais 5 e pouco, 6 horas, 7, 8 horas no máximo, o bebê vai estar entrando no chamado ciclo vulcânico, né? Sempre mais ou menos no mesmo horário, e é por isso que a gente chama isso de hora da bruxa. Porque não fez soneca, não consigo fazer soneca porque não fez atividade. Então eu fiz essa introdução para que vocês entendam a importância de realmente se fazer o momento de atividade. E quanto tempo eu preciso fazer? Deixa eu anotar aqui até para não esquecer de falar isso para vocês, porque esse tempo de atividade ele vai variar conforme a janela do sono do seu bebê. A janela do sono é o período que seu bebê fica acordado. Um bebê aí nos primeiros 30 dias de vida tem uma janela de sono em torno de 1 hora de duração, né? Só 1 hora ele tem que mamar, tem que brincar, tem que ficar no colo, tem que voltar a dormir, tem que trocar a fralda. Então você pode ver que não tem muito tempo para tudo. Só a mamada vai demorar uns 20, 30 minutos, ele está aprendendo a mamar ainda. Então ele vai fazer 5 minutinhos de atividade, é o suficiente. Nesses 5 minutos você pode deixar 1 ou 2 minutos no tummy time. Então as mamães que estavam querendo aí me pedindo, atividade por faixa etária. Primeira faixa etária, 0 a 30 dias. Primeiro mêsinho do bebê, acabou de chegar em casa. O que eu faço? Um tummy time de 1, 2 minutinhos. Depois você pode virar o bebê, deixar ele de barriguinha para cima. Aí você vai treinar um reflexo que ele já nasce com isso daí, mas ele precisa treinar mais ainda, que é para treinar o movimento da cabeça, que é o reflexo de busca. Todo bebezinho, qualquer coisa que bate próximo da boca dele, ele faz assim, porque ele acha que é um seio. Esse é o reflexo de busca. E esse reflexo você já pode treinar desde a saída da maternidade. Então fez 1, 2 minutinhos de tummy time, virou de barriguinha para cima, pega um paninho, bate aqui no cantinho da boquinha, bate aqui no outro cantinho da boquinha, ele vai tentar fazer esse movimento. Só dele virar essa cabecinha, ele já está treinando as habilidades
que é um movimento de virar a cabeça, que depois ele vai aumentar mais ainda. Normalmente é bem pouquinho que ele vai virar. Depois você vai estimulando, por 2, 3 meses ele vai conseguir virar todinho, em todos os 180 graus. Mas é um processo, né? Então no primeiro mês você vai treinar isso aqui. Bateu na lateral, deixa ele 1 minutinho de barriga para baixo, que é o tummy time, sempre no chão, sempre com uma mantinha, para poder ficar mais confortável com o bebê, seguro. Tummy time não se faz em cima do sofá, não se faz em cima da cama, que é justamente para não ter o risco de queda do bebê. Tá bom, Chile, passou pelo primeiro mês, é só isso, só. Você vai deixar ele 5 minutinhos, 1, 2 minutinhos de barriga para baixo, 2, 3 minutinhos de barriga para cima, já pode voltar pro colinho, pode voltar pro sling, que é melhor. Deixa ele aqueles 15, 20 minutinhos no sling, daqui a pouco ele já vai estar voltando a dormir novamente. Porque bebê recém-nascido no primeiro mês, ele praticamente só dorme mesmo, né? Ele tem um ciclo aí de 16, 18 horas de sono, então ele dorme muito mesmo. Tudo bem, passou 30 dias, ele já vai começar a ficar mais tempo desperto. A janela dele de sono vai aumentar aí para 1h15, 1h20. Tem alguns bebês que chegam até 1h30, né? Então você já consegue aumentar esse momento, brincar aí em torno de uns 20 minutos. Então, normalmente de 15 a 20, 25 minutos, um bebê de 30 dias, 30 a 60 dias, né? Que é o segundo mês, ele consegue fazer aí em torno aí de 15, 20 minutos de atividades. Essas atividades que eu faço, começa sempre pelo tummy time. O tummy time você pode levar o tummy time aí todo o primeiro ano de vida dele. Começa pelo tummy time, o tummy time ele já vai conseguir ficar mais tempo, dá para ficar uns 5 minutinhos, enquanto ele aceitar bem, né? Eu sempre falo, respeita o tempo do bebê. Chorou, você tira. Não é que você vai parar de fazer atividade, você muda a atividade, né? Então, botei de barriguinha para baixo, começou a chorar, viro de barriga para cima. Para ficar mais interessante, ele ficar mais tempo deitadinho, você pode colocar brinquedinhos coloridos em volta. Mamães têm que abusar das cores, tá? Esses brinquedinhos, ai, a bonequinha tão bonitinha, rosinha, de lacinho, não sei o que, isso não chama a atenção de bebê, o bebê quase não enxerga aquilo, é só uma grande borrão cor-de-rosa para ela. Então, não vem com essas bonequinhas, mãe de menina adora bonequinha cor-de-rosa. Eu acho lindo também, mas não serve para isso. Tem que ser colorido, quanto mais colorido, melhor. Ah, ela não consegue pegar, só tem um mês. Não precisa pegar, ela só precisa olhar, ela precisa começar a enxergar aquela variação de cores. Você vai colocar os brinquedinhos em volta. Então, dica para as mamães com bebês aí que estão de 1 a 2 meses. Use almofadas de atividades, elas são confortáveis, coloridas, os brinquedos já vêm em volta. Se eu não tenho uma almofada de atividade, não tem problema. Use a almofada de amamentação e coloca brinquedinhos de borracha coloridos em volta, para que o bebê veja a variação de cores. Outra opção é o tapetinho de atividades, que você já pode deixar o bebezinho deitado lá. Ele ainda não vai ter muita reação de mexer os braços, mas ele já está vendo as cores lá. Você mesmo pode bater de vez em quando nas alcinhas lá que vai balançar os lixos. E aquilo lá já vai trabalhar o auditivo dele. É o suficiente. Mas você pode fazer outras atividades também. Além de deixar o bebezinho lá próximo de você no brinquedinho. Você pode tirar pelo menos uma vez por dia, 15 minutos do seu dia para fazer atividades para ajudar o bebê. O que eu faço com o bebê de 1 a 2 meses? O bebê de 1 a 2 meses, ele precisa aprender a abrir as mãos, ele precisa aprender a movimentar as perninhas, mexer os bracinhos. Essa é a habilidade que ele vai precisar nesse primeiro, segundo mês. Então, o que você faz? Deixou do tummy time, desvirou, você pode pegar a mãozinha dele, eu dei até essa dica nos stories esses dias, pega um paninho, uma fraldinha mesmo, passa assim, ó, só assim levinho, ele vai sentir aquela maciez e ele vai ter a tendência a abrir a mãozinha. Só isso. Fez uma mãozinha, faz na outra mãozinha, deixa o bebezinho daquele choquezinho no amor, eles fazem assim, né? Como se fosse um sustinho. É o suficiente para exercitar essa habilidade dele. A mesma coisa você vai fazer com o pezinho. Tira a meinha, tira o sapatinho, passa no pezinho e ele vai dar uns chutinhos, uns pequenos chutinhos assim, que é um reflexo de estar mexendo no pezinho do bebê. E aí, vamos avançar. Passou dos 2 meses, chegou nos 3 meses, o bebê já está chutando. Você já fez esses exercícios, ele vai começar a chutar. Mesmo se você não fizer, ele começa a aprender. E aí você ajuda ele a treinar os chutes. Como que eu faço isso para ajudar ele?
Eu sempre indico e eu amo, porque é uma coisa super baratinha e é adorável. As meinhas sonoras, são umas meinhas que você acha para comprar nas lojinhas de bebê, no Mercado Livre. Eu dei a dica até esses dias para uma cliente minha, ela comprou uma tonelada. Elas são baratinhas. Vem uma meia com guizozinho e tem uns que vem um kit já com a pulseira. Então uma pulseirinha de veludinho, normalmente que com os guichos dentro, né? Vem e aí não tem problema do bebê botar na boca porque vem tudo lacrado, costuradinho. Você põe na mãozinha do bebê e você vai pegar um bracinho, dá uma chacoalhada, outro bracinho dá uma chacoalhada, pega os pezinhos, chacoalha um pé, chacoalha o outro e observa que ele vai tentar. Pode pôr a mãozinha assim ó, no fundo do pé dele, que ele vai tentar chutar a sua mão com aquele guizozinho. Depois que ele aprender, se prepara, porque é o dia inteiro chutando. Mas é ótimo essa habilidade que ele vai aprender a fazer o chutinho dele. É ótimo para aliviar a cólica, para eliminar gases. Então, o bebê que passa por esses exercícios ao longo do dia estimula o cérebro, melhora o trato intestinal, o intestino funciona melhor, elimina gases, não vai ser um bebê com aquele chororô de dor de cólica no final do dia. Então você vê que só tem vantagem, você vai gastar 10, 15 minutos do seu dia. Você só precisa fazer uma vez por dia isso daí. Os outros momentos de atividade que ele vai ter nas janelinhas do sono dele, você pode deixar ele sozinho na cadeirinha ou no tapetinho. Mas pelo menos uma vez por dia você se dedica a você ir lá e fazer o estímulo direto com o bebê, né? Esse é o bebê de 3 meses. Bebê entre 3 e 4 meses, o que ele vai precisar fazer? Ele começa a ter um estímulo de virar, o giro, né? Você vai ver que é natural, o próprio bebezinho ele tenta virar o tronco normalmente, o bumbum é a última coisa que ele consegue, né? Porque é mais pesado, mas ele começa a tentar girar. E você pode fazer esse estímulo, então. Fez o time, virou ele de barriguinha pra cima. Você pode sim pegar o brinquedinho, colocar na lateral. Ele vai virar a cabecinha, que é você vai fazer assim na frente dele, né? Aí ele vai virar a cabecinha, porque você já treinou a cabecinha os meses anteriores, ele já tá craque em virar a cabeça. Ele vai virar, acompanhar a cabecinha. Quando ele começar a virar, ele não vai conseguir virar o bumbum. Aí você põe a mãozinha nas costas e ajuda ele a virar. Virou! Faça a mesma coisa do outro lado. Pega o brinquedinho e passa pro outro lado. Ele olhou, você põe a mãozinha nas costas, ajuda ele a tombar. E ele vai exercitar a coluna, esse movimento de giro dele. E vai ser melhor até para ele dormir à noite, porque aí ele já não fica tão dependente de... Porque o bebê também se incomoda, dormir, não sabe virar, muitas vezes ele acorda porque ele está incomodado. É só a mamãe dar uma ajeitadinha na coluna dele. Se ele aprende a se virar sozinho, então é um bebê que já tem autonomia de à noite não depender tanto da mamãe. Então vamos exercitar o movimento de giro do bebê aí por volta dos 4 meses, é muito importante e é muito simples. Colocou o brinquedinho na lateral, ele vai dar uma olhadinha, você pega a minha mãozinha, levemente, vamos ajudar ele a tombar para um lado, levemente, ajuda ele a tombar para o outro. Isso é o suficiente para ele fazer esse exercício dele. E um bebê aí de 4 meses, deixa eu olhar aqui minha tabela para não dar um valor errado, você vai fazer umas atividades aí em torno de 30 minutos por dia. 30, 35 minutos é o suficiente para estimular um bebê nessa fase. Tudo bem, agora ele chegou aos 5 meses. Os 5 meses é uma fase que ele já vai estar com a tendência de se preparar para sentar. Ele ainda precisa sentar com apoio. A maioria dos bebês de 5 meses não senta sozinho, eles vão conseguir essa habilidade por volta dos 6 meses. Mas ele já tem a tendência de querer ficar sentado. Então você vai fazer atividades que incentive ele a usar essa habilidade. Então você vai colocar ele sentadinho com a almofadinha de amamentação em volta para ajudar. Pode colocar os brinquedinhos em volta, em cima da almofada de amamentação, que é para ficar bem à altura da mãozinha dele. E ele vai empurrar isso, e faz parte da brincadeira. E você tem que estimular a conversa com ele. Então brinca, olha bebê, olha aqui o bichinho, olha o elefantinho. Fala o nome dos bichos, fala as cores, coloca nas laterais, deixa ele empurrar, isso daí. E deixa ele verticalizar, né? E tentando estruturar a coluna dele. Vai ter momentos que ele vai dar uma tombadinha para um lado para o outro, isso é normal, você ajeita normalmente ele na almofada e coloca os brinquedinhos. Bons brinquedos para um bebê de 5 meses. Ainda tapete de atividades, ainda cadeirinha de atividades, que é ótima nessa fase, que ele já consegue levantar as mãos, mexer, né? Ele já está um expert em chutar,
ele aproveita muito a cadeira de atividades, a fase que ele mais aproveita, essa fase dos 4 até os 6 meses, eles usam muito a cadeira de atividade. Mas a cadeira de atividades, vocês têm que ter uma atenção. Eu vejo mamãe dizendo, ah, meu bebê não gosta da cadeira de atividades. Aí eu vou ver aqui, acaba caindo. Voltou? A internet tá falhando, gente. Eu tinha avisado no começo que tá um toró aqui, né? Vocês estão me ouvindo ainda? Coloca um ok aí, quem tá aí ainda. Voltou, né, Fabi? Obrigada. Então vamos lá, bebê. Cadeira de atividade, ela tem que ser colorida, muito colorida. De preferência usando as cores primárias, tem que ter vermelho, tem que ter verde, tem que ter amarelo. Tem que ter algum item que lembre um espelho. Os bebês amam se ver no espelho, eles acham que é um amiguinho, que é outra criança, então tem que ter um espelho, de preferência procure um modelo que tenha algum objeto espelhado. Tem que ter som, então tem que ter algum brinquedinho que mexendo, faça o barulho de chocalho. De preferência, tem algumas que elas já têm movimento, que elas têm o balanço, ela vai ajudar para no final da atividade, você pode ligar o balanço e realmente esse balanço ele vai já servir do ritual para a soneca, você não precisa ficar com o bebê balançando, ele já vai dar uma acalmada, então no finalzinho você pode ligar, mas se não tiver não tem problema, dá para passar sem. Isso daí, eu usei muito pouco essa opção nos meus filhos, porque gastava muita bateria, mas bateria cara, eu usava no começo para acabar não usando. Eu mesmo dava uma empurradinha de vez em quando e balançava, então dava para passar sem. Mas o cuidado que você tem que ter é sobre a fixação dessa cadeira. Tem cadeiras que elas são só de balanço, tem algumas que elas são fixas. Bebês que têm refluxo devem usar a opção fixa. Bebê que não tem refluxo pode usar qualquer uma das duas, mas tem uns modelos que têm as duas funções, que duram mais, que você pode usar até depois na fase da introdução alimentar. Então, eu sempre indico, a minha dica é que você use aquelas que têm as duas opções. Você pode puxar, deixar ela fixa. O bebê pode usar até para fazer soneca. Tem muitos bebês que dormem no momento do brincar, e aí você deixa a cadeira fixa e deixa ele dormir lá, não tem problema algum. O bebê tem que dormir no berço? Tem, e é ótimo que ele aprenda a dormir no berço, mas se acontecer, você não precisa tirar ele, acordar o bebê porque ele dormiu, brincando. Deixa ele dormir, deixa lá e faz o momentinho dele. E tem até o lado positivo, que ele aprende a dormir em qualquer lugar. Depois você tá na rua, no shopping com ele, dá um momento dele dormir, você coloca o brinquedinho dele do lado, ele brinca um pouquinho, dorme, você mantém a rotina sem problema nenhum. Bebê com 6 meses. Bebê com 6 meses ele já senta normalmente. A maioria deles já consegue sentar sozinho, sem apoio. E aí é o momento de você trabalhar a parte superior motora, ou seja, o movimento de pegar. Ele já consegue, um bebê que consegue já segurar as coisas. Um bebê que ele já não aceita ficar deitado o tempo inteiro. Então, muitos bebês já começam a rejeitar o tapetinho de atividade nessa fase dos 6 meses. A cadeirinha eles usam mais. O tapete de atividade, muitas vezes, ele já começa a ajeitar. Tem uns que ficam até engatinhar e tal, mas muitos não gostam mais porque eles querem ficar sentados e o negócio bate na cabeça, normalmente é baixo, né? Olha lá. Então, é um bebê que aí você pode colocar mais para fora do tapete para ele poder brincar lá em cima. Mas é um momento de você dar brinquedos de empilhar, bloquinhos, não os pequenininhos, porque eles ainda não têm a pega fina. Mas os brinquedos largos, grandes, aqueles blocões grandes, brinquedos de empilhar tipo torre, né? Então você coloca o bebê sentado com a torrezinha, ele vai tentando encaixar, isso é ótimo. Meu filho tinha uma torre colorida, então tinha as cores primárias, começava com vermelho, amarelo, verde, ele ia diminuindo e ele ia tentando, claro, ele errava sempre, colocava o maior, o menor, e aí ele via que estava errado, tirava e colocava, e ele ficava muito tempo brincando com essa atividade. Os 3 usaram o mesmo. Tive um em cima do outro e dava para reaproveitar os brinquedos. E isso é muito bom. Estimular ele a ficar sentado, estimular ele ao empilhar, ao pegar, ao brincar. É um momento de você usar muito chocalhos, mordedor com chocalhos, porque é uma fase que está nascendo os dentinhos, incomoda. Então ele vai morder e ao mesmo tempo já faz o barulhinho. Você dá o estímulo e alivia a dor ao mesmo tempo. Então são atividades muito boas para você fazer aí com o bebê de 6 meses. Você já pode colocar também os livros de banho. Eu usei muito livro de banho com meus filhos, tanto no momento do banho, que eles distraem para você dar banho mais sossegado, mas muito nesse momento aí a seco mesmo. Coloca ele sentadinho em cima do tapete
e dá o livrinho de banho para ele ir folheando. Tem muitos livrinhos de banho que eles têm até um barulhinho, eles são fofinhos e aperta e já tem barulho, né? Mas novamente, procure livros de banho que sejam coloridos, né? A história é o que menos importa, porque eles não entendem a história. Mas tem que ser muito colorido, que tenha a opção dele apertar e fazer o barulho, o som. É uma ótima coisa pra você e é super baratinho, dá pra você colocar lá o bebê, você vai ver que ele vai amar, ele vai morder aquilo. Os meus livros de banho dos meus filhos ficaram tudo comido nas beiradas. Eles mordem, eles apertam, eles arremessam pra longe. Depois você tem que ir lá pegar e dar de volta, ele vai fazer isso 500 vezes. Mas é uma excelente atividade para fazer, porque ele vai estar mexendo a parte motora dele, treinando o pegar, ele está treinando a audição, porque ele está ouvindo o barulhinho, ele está vendo as cores, então está treinando a visão também. E você pode, no momento de interação lá, naqueles 15, 20 minutinhos que você tirou por dia para poder se dedicar à atividade do seu filho, pode ler a historinha, lê, folheia com ele, mostra como folheia, conta a historinha, coloca ele na história, porque isso daí você vai estar mexendo também com a parte socioafetiva, né? É o vínculo, é o viver em comunidade, aprender a se comportar. É um bebê que depois, quando chegar na escolinha, ele vai saber ouvir as histórias, vai saber ouvir a professora, ele vai se socializar melhor, porque ele foi estimulado em casa e você não vai gastar mais do que 15, 20 minutos do seu dia para fazer isso daí, tá? Esse é o estímulo aí do bebê de 6 meses. O bebê de 7 meses, normalmente é um bebê que ele tá na fase de tentar engatinhar. Tem os mais apressadinhos, tudo isso, é claro, você vai ver conforme o que o seu bebê está apresentando, porque varia bastante, né? E nessa fase agora começa a variar mais ainda após 6 meses, porque tem bebê que já está mais adiantado, que já fica de pé com 7 meses. Do meio foi assim, com 9 meses ele já andava, com 1 ano ele corria. Foi muito rápido. Mas você vai ver a habilidade do seu bebê. A maioria está engatinhando. Então, quando o bebê está em fase de engatinhar, o interessante é você tentar fazer atividades que ele fique mais tempo de barriguinha para baixo, né? Então, pode caprichar mais no tummy time, né? E fica mais útil ainda a almofada de atividade. Mas tem uma peça que quase ninguém fala, que é muito legal e é mais barata ainda que a almofada de atividade, que é o rolinho de atividade. Ele é uma almofada, mas ela é uma almofada cilíndrica, né? E que vem com os brinquedinhos. Então, ao mesmo tempo que ele tenta pegar, aquilo escapa da mão e enrola. E a tendência é ele ir tentar engatinhar e pegar o rolinho novamente, né? É claro que se o rolinho escapar demais, ele vai chorar, porque ele vai ficar longe. O meu Paulo mesmo era preguiçoso. Eu falava, vai pegar preguiçoso. Ele ficava chorando que ele queria que eu devolvesse o rolinho pra ele. Mas eu devolvia. E aí, normalmente, ele ia, as primeiras vezes, ele ia. Aí, só quando escapava muito, ele chorava de novo e queria. Mas é ótimo para ele treinar. Isso, muitas vezes eles se arrastam só com a barriguinha, né? Porque não tem a firmeza ainda dos bracinhos. Mas o fato dele estar arrastando a barriguinha e tentar pegar o rolinho já ajuda bastante. É um momento também que você pode usar muitas bolinhas de borracha coloridas, com som, que ele empurre e a bolinha saia rolando com barulho e ele tente pegar. São ótimas atividades super baratinhas que dá para você fazer com seu bebê tranquilamente aí na faixa dos 7 meses, né? Brinquedinhos que dê para empurrar, como aqueles carrinhos maiores, grandes, né? Sem fricção, que ele empurra, o carrinho sai andando, ele tenta pegar. Meu filho tinha um da Fisher Price, que ele tinha umas rodonas grandonas assim, e mal tocava, o bicho saía correndo. E ele ia lá pegar. E conforme o bicho ia andando, ele ainda tinha umas coisinhas em cima que fazia umas bolinhas coloridas que pulavam e fazia barulho. Ele amava aquele brinquedo e foi um dos estímulos que eu usei para incentivar a fase do engatinhar dele. Depois ele engatinhava junto com o carrinho. Engatinhava com uma mão em cima do carrinho e empurrando o carrinho lá. E foi um companheirão dele muito tempo assim. Então, coisas simples que dá pra você fazer aí na sua casa também com o seu bebê, tá? 7, 8 meses o bebê ele já tá tentando ficar de pé, né? Porque ele já tá se preparando para andar de 8 meses, 9 meses, como o meu já andava. Então aí já dá para você fazer atividades com que ele fique de pé. E aí é uma boa opção, são centros de atividade, né? Que eles são uma espécie de mesas que o bebê fica. Muitos têm um banquinho já, então o bebê cansou, ele consegue sentar, que é até melhor. Mas é centro de atividade fixo, tá?
Tem uns que andam aí e tal, e aí já não... tem uma questão de segurança aí que tem que ficar muito de olho. Aí já é um pouquinho mais perigoso. Eu, particularmente, como eu tinha 2, 3 filhos, então eu colocava próximo de mim sempre, mas um olho no gato, um olho no gato, outro no peixe, porque eram 3, então eu ficava com medo, né? Quem tem mais tempo de ficar só com o bebê, aí pode até tentar usar, mas eu sempre indico mais o fixo mesmo, tem menos perigo. Tem a cadeirinha, o bebê senta, cansou, ficou, pega, consegue apoiar e tem todos os brinquedinhos em volta ali, né? Nada de andador, gente. Tem andador também que tem esses brinquedinhos, mas os andadores estão muito condenados. Os pediatras já há muito tempo já falaram para abolir, não sei nem por que não foi proibida ainda a fabricação de andador. Meus filhos nunca usaram aquele andador redondo. E tem muito acidente aquilo lá, né? Tem uns andador que dá para fazer de pé, assim, que meu filho tinha um cachorrão, que são mais seguros, né? Mas esse daí, normalmente, esse daí é quando o bebê já tá conseguindo dar os passinhos. E aí você vai usar ele mais lá pra frente, né? Quando o bebê tiver 9, 10 meses, 11 meses. A não ser que seja um apressadinho como o meu. O meu com 7, 8 meses eu já tava usando. O Davi. O Paulo não, que ele demorou mais pra andar. O Paulo foi andar com 1 ano e 1 mês. O Davi que andou com 9. Então a gente tem sempre que observar os marcos do bebê. Apesar de eu estar dando mais ou menos os meses, eu estou falando as habilidades que você tem que treinar. Então se o seu bebê com 7 meses, você vê que ele já está ficando de pé com apoio, ele já se apoia no banco, no sofá, ele já está dando um pezinho, você não precisa esperar até 11 meses para usar, né? Esse andador de pé que eu falei, você pode começar a usar com ele porque ele já está dando esses sinais. Em contrapartida, ele tá com 10, 11 meses, mas ele não tá, ele só quer ficar sentadinho, ele só tá treinando, só quer ficar engatinhando, ainda não tá, né, ficando vertical, ficando de pezinho. Espere o tempo do seu bebê, tá? A atividade, ela tem que ser de acordo com o marco de desenvolvimento que o seu bebê tá apresentando, não é pela tabela. Tem um pediatra que eu sigo, que eu acho muito engraçado, que ele fala, bebê não sabe ler tabela, quem lê tabela é pai e mãe. O bebê não sabe que ele teria que estar naquela fase. Ele vai seguindo o desenvolvimento dele, tá? Então, respeite sempre o tempo do seu bebê, né? Vamos dando as atividades conforme o marco de desenvolvimento que ele foi alcançando. Alcançou, eu tô vendo que ele começou a chutar, então vou trabalhar o chute. Ele tá tentando se virar, vou trabalhar o virar. Ele tá tentando se arrastar, querendo engatinhar, vou trabalhar essa fase. Tá tentando ficar de pé, ou já fica sentado, vou trabalhar ele. Eu dei consultoria na última turma, o bebê tinha 5 meses, a mãe falava assim, Shirley, eu peguei aquela lista que você deu, porque eu dou um e-book com todos, com as fotos, com as sugestões dos materiais para comprar, tudo prontinho, eu mimo minhas mamães. E ela falou assim, você colocou lá de 5 meses, mas ele não quer fazer aquilo. Eu falei, ele já tá sentando? Ela falou, já, ele senta bem firme. Eu falei, então ele não vai fazer, você pula e faz as atividades dos 6 meses. E aí quando ela começou a fazer, ela falou, e agora ele tá sentando. Porque a gente tem que ajustar conforme a habilidade que o bebê tá, né? Não conforme a tabela, tá bom? Eu vou deixar essa live salva no meu grupo do Telegram. Eu vou disponibilizar no grupo do Telegram também um resumo aí de atividades por faixa etária. Então, se você não está ainda no grupo do Telegram, vai lá, clica aqui na minha fotinho, entra lá no meu perfil, clica no link da bio que você vai cair lá no canal. Tem live, todas as lives que eu fiz no ano passado, tem live da Hora da Bruxa, que foi muito interessante, muitas mamães me perguntam dela até hoje, tá lá no canal do Telegram. E essa já, assim que eu terminar aqui, eu vou disponibilizar ela lá no canal do Telegram. E eu acredito que até amanhã eu vou disponibilizar aí o resumo também das atividades por faixa etária, para facilitar aí para vocês. Dúvidas, pode chamar no direct. Eu amo responder direct mesmo. Nem sempre eu consigo responder no mesmo minuto, eu tenho que ser sincera, porque eu trabalho o dia inteiro. Mas podem mandar, que eu respondo todo mundo lá pelo direct. A live vai ficar lá no canal do Telegram, então clica lá, vai lá no link da bio, para você poder rever a live com as dicas aí de atividades. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aí ajudar no sono do seu bebê, no desenvolvimento saudável dele, em ter noites de sono mais tranquilas, né? Um bebê mais tranquilo, mais saudável, mais feliz, com menos chororô, é uma mamãe mais alegre, sem privação de sono, tá?
Vale a pena investir aí um tempinho nas atividades. Aí, foi um prazer falar com vocês na live de hoje. Eu vou encerrando por aqui, que eu ainda estou em uma casa alagada. Alagada, eu falei para as meninas que estavam no começo aí que a minha cidade está debaixo d'água. Eu vou lá cuidar das minhas crias, gente. Foi um prazer. Ó, não esquece de entrar lá no canal do Telegram. Beijão, gente. Tchau, tchau.